Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos aqui para mais uma palestra espírita e hoje para falar um pouquinho sobre as maiores lições da Bíblia sob o ponto de vista espírita. E para isso nós nos debruçamos nas bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito são aquelas passagens lindas que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, quando do alto da montanha ele pronunciou frases inesquecíveis, mostrando o caminho, a verdade e a vida a tantos que se encontravam perdidos no mundo já naquela época. Então nós começamos com bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa reino dos céus? São os planos vibratórios mais altos. Pobres de espírito, humildade e simplicidade. Observe os orgulhosos. Ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo há um texto da rainha da França que diz que rainha foi entre os homens, mas quando desencarnou, viu acima delas criatura que ela julgava vermes, pessoas pequeninas. Estavam muito acima dela, pois eram simples, eram humildes. No livro Ação e Reação, cita pessoas que viveram pelo ouro. Isso é interessante, Ação e Reação, Chico Xavier com André Luiz, incluindo políticos, né, nessa lista, que viviam pelo ouro, tinham aquela ganância, aquela vontade de poder, aquela sede, e que passaram a desejar ardentemente uma nova oportunidade na Terra assim que desencarnaram. Quando eles viram que aquela busca pelo ouro, estamos dizendo, pessoal, é um livro que foi escrito lá nos anos 40, anos 50, tá? Então, políticos daquela época, até para evitar aí qualquer discussão em relação aos dias atuais, que o interesse não é esse, tá? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A dor é bênção depurativa, permite a quitação de débitos. Portanto, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé. Nós costumamos dizer que é muito fácil ter fé na praia, tomando água de coco, comendo ali um petisco. É fácil olhar para o céu e falar, Deus existe. Mas é nos momentos difíceis que temos que provar a nossa fé. Ou temos fé ou não temos. Né? Quando Deus nos manda a prova, ou aquele remédio amargo, aquela situação difícil, temos que ter fé que aquilo é temporário, é para o nosso bem e Deus nos estende a mão. Nós não estamos caminhando sozinhos. Há um Deus do nosso lado, há um Cristo do nosso lado, há espíritos amigos do nosso lado. É que a gente não ouve, muitas vezes em função da rebeldia. A Joana de Ângeles diz que a mente indisciplinada e invigilante, não se habilitando a planificações profundas e de alto significado em torno dos ideais da beleza, do conhecimento, da religião, da investigação científica, da solidariedade humana, tende a cultivar os pavores que se lhe transformam em verdadeira paisagem de apresentação masoquista. Perdem-se as excelentes oportunidades de viver-se integralmente um momento existencial com as tuas dádivas, mesmo algumas que fazem parte do processo humano de evolução, receando o que possa acontecer no futuro e que certamente não sucederá, ou que, assim sendo, nunca se apresentará conforme se pensou. Nós potencializamos os nossos medos. Se colocarmos nas mãos de Deus, é meio caminho andado, estaremos mais seguros. Aí o mestre continua, mais um trecho bíblico. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como assim? É a terra regenerada que será composta por pessoas mansas, pessoas humildes. É essa terra regenerada que o Cristo nos oferece. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estarão satisfeitos. Aí que tá. Muita gente confunde esse trecho. Quando você assiste ao telejornal e vê aquela chacina que aconteceu, o criminoso que chegou atirando, matou um monte de gente, qual é o seu sentimento? Ou o nosso sentimento, eu me incluo, tá? Eu me incluo. Pois no momento de desequilíbrio nós pensamos,
Ah, a justiça dos homens falha, mas a de Deus não falha. Mas o que Jesus quis dizer com isso é a nossa busca pela justiça em relação às injustiças que cada um de nós cometeu. Vamos citar um exemplo. Ao esquecimento temporário. Eu, evidentemente, já cometi coisas que não me orgulharia, mas me esqueci. Que eu peça a Deus, então, para que eu tenha a oportunidade de reparar aquela falta que eu cometi no passado. E então a justiça estará sendo feita em relação à injustiça que eu mesmo cometi. E aí Jesus continua: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ser misericordioso, compadecer-te da dor do semelhante, compreender as necessidades de seus semelhantes. Saber perdoar, não basta dar objetos, é preciso ser bom, é preciso dar de si. Pode-se fazer o bem sem ser bom, isso é verdade. Mas é impossível ser bom sem fazer o bem. O que se dá para a vida retorna. Os misericordiosos receberão misericórdia, não necessariamente dos homens, mas de Deus. E aí o mestre continua: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O orgulho e o egoísmo são os elementos que dão origem, a todas as outras falhas morais que o homem cultiva na alma. Deus é amor puríssimo. Quando formos bons, entenderemos a Deus, enxergaremos os pormenores, conseguiremos ver com os olhos do céu. E aí o mestre vem: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui nós citamos alguns exemplos, pois pacífico é aquele que não quer saber de brigar, é aquele que não aplaude o mal, No futebol nós observamos muito isso. O pacífico é aquele jogador que, durante uma briga, ele não se envolve. Ele fica no cantinho dele, ele fica quietinho. Aquele é o pacífico. Mas aí vem o pacificador e a gente conta essa historinha. Pois o pacificador dentro de campo seria o jogador que, ao invés de ficar quietinho, ele vai até aquela bagunça e separa os atletas que estão brigando. Esse é o pacificador. Mas aos olhos do Espiritismo, uma outra história muito interessante de Mahatma Gandhi em plena guerra civil na Índia. Ele caminhava pelas ruas quando foi subitamente atingido por golpes de um soldado inglês. Caído, sem esboçar qualquer reação, ele seguiu, vítima de insultos e golpes. Naquele momento, sem esboçar reação, ele era um simples pacífico, certo? O soldado, incomodado com a sua forma de agir, gritou: "Quem te ensinou a ser tão covarde?" Ele lançou um olhar demorado em direção ao soldado e, apontando para o mesmo, disse: "Este homem que você carrega no peito, no seu crucifixo, pendurado ao seu pescoço, é quem me ensinou a agir assim." O soldado ficou com tanta vergonha, ficou tímido em relação àquilo, ele foi vencido. Gandhi havia sido um pacificador. O soldado então o ajuda a se levantar do chão, pede perdão, pede desculpas e é evidente que ficou com aquilo marcado em sua vida a ponto de, talvez, ter modificado um pouco seus atos, pois o nosso Mahatma Gandhi conseguiu atingir o interior, o coração daquele soldado inglês que estava pelas ruas da Índia naquele período. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que é a justiça? Atitude justa e reta do homem para com Deus. Paulo, no livro Paulo e Estevão, é um exemplo bom. Primeiro ele perseguiu os cristãos e depois foi perseguido por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós escolhemos o lado certo e decidimos, de um modo ou de outro, trabalhar pela boa causa em algum momento. Ainda carregamos muitas falhas, mas muitas vezes as pessoas falam: "Ah, não, fulano não merece que você faça o bem para ele.
fulano é do mal, fulano é ruim. Faça o bem mesmo assim. Lembre-se que aquilo que você faz nunca foi entre você e o outro. No fim das contas, é algo entre você e Deus. Palavras de Madre Teresa de Calcutá. Já no filme Deus Não Está Morto 2, há uma frase linda. É melhor seguir a Deus e ser julgado pelos homens do que seguir os homens e ser julgado por Deus. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.